Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite. Eu sou o professor Pierre e nós estamos aqui no canal Corujão da Matemática para mais uma aula. Hoje nós vamos ver geometria métrica e plana. Para quem nunca ouviu falar disso, vamos trabalhar um pouco com triângulo, semelhança de figura, teorema de Tales. Nós vamos ver alguns assuntos de proporcionalidade também. Então vamos lá. Vamos aqui retomar a ideia de razão e proporção. O que seria razão e proporção? Coisas proporcionais, gente, são coisas diferentes, porém que seguem o mesmo padrão. Um exemplo, meio, 1 dividido por 2, é proporcional a 2 dividido por 4. São frações diferentes, escritas diferentes, porém no final tem o mesmo sentido, podemos dizer assim. Razão. Um exemplo aqui para a gente entender qual é esse sentido de razão. Em uma classe tem 15 meninos e 30 meninas, totalizando 35 alunos. A gente pode fazer a razão do número de meninos em relação ao número total de alunos e do número de meninas em relação ao número total de alunos. Então vamos lá. Qual é a razão de meninos e o número total de alunos dessa classe? Então, razão entre dois números com segundo diferente de zero. É o quociente do primeiro pelo segundo. Então, sempre que você for calcular a razão entre dois números, gente, o primeiro número falado, ele sempre está em cima. Então, qual é a razão? Deixa eu pegar aqui o ponteiro para digitar. Qual é a razão de meninos? Então, meninos vem primeiro, então ele está por cima. E o total de alunos. Total de alunos é o que vem em segundo na frase, então ele está por baixo. Então vamos lá. A razão indicada é 15 dividido por 35, como eu havia falado para vocês. Seu valor na forma irredutível é 3 sobre 7. Mas como assim, professor? Esse 15, ele tem terminação em 5. O 35 também tem terminação em 5. Então, os dois números podem ser divididos por 5. Todo número que tem terminação em 5 pode ser dividido por 5. Nem sempre vai ser uma molezinha assim, mas se você tiver uma fração e conseguir simplificar em cima e embaixo pelo mesmo valor, você pode e deve simplificar. Então, eu simplifiquei o 15 por 5, deu 3. Simplifiquei o 35 por 5 também, deu 7. Uma coisa muito importante é que devem ser simplificados pelo mesmo valor, 5 e 5. Nunca valores diferentes. Se não der para simplificar no mesmo valor, é porque termina ali. Igual aqui, Aqui eu só posso dividir por 3. Aqui, só divide por 3. Aqui só divide por 7. Não dá para simplificar, porque eu teria que dividir por valores diferentes. Então, termina aqui. 3 sobre 7. Vamos continuar aqui. Uma outra razão qualquer aqui. 10 dividido por 25. Ou 2 dividido por 5. Isso aqui é fora do exemplo. É só para a gente ter uma ideia aqui. Outro exemplo de problemas que eu posso simplificar. 10 eu posso dividir por 5, deu 2. 25 eu posso dividir por 5, deu 5. Uma outra razão aqui, 6 dividido por 15. 6 dividido por 15, eu posso simplificar por 3 e eu posso simplificar por 3. 6 por 3 deu 2, 15 por 3 deu 5. Beleza, a gente consegue perceber então
que depois de eu simplificar 6 por 15 e 10 por 25, o resultado foi o mesmo. Quer dizer o que isso aqui, gente? Ambas essas frações são proporcionais. 6 por 15 é proporcional a 10 por 25. As razões têm o mesmo valor. Elas são diferentes escritas inicialmente, mas depois que eu simplifico, elas ficam com o mesmo valor. E isso acontece o quê? Isso me dá a proporção, isso me dá a razão. Isso aqui, gente, é chamado de razão de proporcionalidade. Nós vamos ver aqui no próximo slide mais completinho. Proporção, gente. No exemplo anterior, nós vimos que a razão entre 10 e 25 é igual à razão entre 6 e 15. Ambas são equivalentes a 2 sobre 5. Nós vimos lá. Esse é o coeficiente de proporcionalidade, como eu tinha falado. Sempre que você simplifica ao máximo duas frações, o resultado, ou uma fração, o resultado dela é o coeficiente de proporcionalidade, desde que esse resultado seja igual a uma outra fração. Porque proporção são coisas que seguem o mesmo padrão, são coisas proporcionais. Então, eu tenho que ter duas frações, o resultado da simplificação delas tem que ser o mesmo. Se isso ocorrer, esse resultado é chamado de coeficiente de proporcionalidade. Então, duas razões de mesmo valor formam uma proporção. Indicamos essa proporção como? A gente faz uma regra de 3, pessoal. Isso aqui, muito importante, porque nessa matéria de geometria plana, métrica, a gente vai trabalhar muito com regra de 3. Reparem aqui, se eu multiplicar 10 por 15, dá 150. Se eu multiplicar 25 por 6, também dá 150. Então, quando eu pego duas frações proporcionais e coloco uma de frente para a outra, a multiplicação cruzada dessas frações dá o mesmo valor. Como eu tinha dito para vocês antes, 10 por 15, 150. 6 por 25 também é 150. Esse fato se repete em todas as proporções e é conhecido como propriedade fundamental das proporções. Então, isso sempre vai ocorrer, gente. Quando eu começar a fazer semelhança de figuras, teorema de Tales, tudo vai ser através dessa regra de 3. Eu vou ter uma fração, vou comparar ela com outra fração, vou multiplicar cruzado e, em caso de proporção, o resultado sempre vai ser igual. Segmentos proporcionais, gente. Observe os segmentos. 4, segmento AB igual a 4, segmento CD igual a 6. Beleza. Se eu for calcular a razão entre as medidas desse complemento, eu vou falar o quê? AB, a razão entre AB e CD vai ser isso aqui, Como eu falei, sempre na hora de eu calcular a razão, o primeiro fica em cima, o segundo fica aí embaixo. Então, eu tenho 4 sobre 6. É a razão entre dois segmentos. Vamos imaginar agora que eu tenho um outro segmento qualquer, ele não está desenhado, mas eu tenho o segmento EF, que vale 10, e o segmento GH, que vale 15. Se eu calcular a razão entre esses dois segmentos, eu vou ter 10 sobre 15, simplificando por 5, eu tenho 2 sobre 3. Reparem que 2 sobre 3, 2 sobre 3. Então, esses segmentos, gente, eles são segmentos proporcionais. Se eu estivesse calculando um teorema de Tales, eu poderia muito bem fazer o cálculo entre eles para descobrir um valor ou outro. Se eu estivesse calculando duas figuras geométricas, eu poderia muito bem usar esse tipo de conta para descobrir o valor de uma ou de outra. Então, vamos aqui.
Essa conta que eu falei para vocês, ela vai ser muito importante também nessa proporção de escala. Eu uso essa proporção para construir mapas, construir maquetes, plantas, de tudo. Se o item é muito grande e eu quero demonstrá-lo em um tamanho menor, eu uso escalas. Por exemplo, o país, Brasil. Eu quero demonstrar o Brasil em um tamanho menor, porque seria inviável eu fazer um mapa do tamanho original do Brasil. Então isso acaba se usando a escala. Olha aqui, ó, um mapa qualquer, Belém, Benevides, Marituba. Então isso aqui é um mapa qualquer. Santa Bárbara do Pará. Eu tenho aqui um mapa. Vocês podem perceber que é um mapa da região do Pará. Se eu fosse demonstrar isso aqui em tamanho original, ficaria extremamente grande. Não daria para a gente observar isso. Imagine um mapa do tamanho do próprio estado. Aqui, ó, eu estou falando que a escala de 1 centímetro, geralmente o mapa é 1 centímetro, equivale a 10 quilômetros. Então, ó, um mapa ao lado, a escala é de 1 para 1 milhão. 1 centímetro é igual a 1 milhão de centímetros, ou seja, 10 quilômetros. Então, isso aqui vai ser importante para eu calcular a distância, por exemplo, de Belém até Ananindeua. Se eu quero calcular a distância entre essas duas, eu posso usar essa proporção aqui, gente. Eu falo que 1 centímetro é igual a 1 milhão. Eu meço aqui, supondo que aqui tenha 3 centímetros. 3 centímetros serão equivalentes a quantos milhões? Faço essa regra de 3 e consigo descobrir. Ó. Então, podemos dizer que nessa escala, 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade. E eu sempre vou poder fazer essa conta. Eu vou fazer aqui para vocês, ó, igual eu falei. Se eu tenho aqui, ó, eu não vou nem fazer com 1 milhão para ficar menor. 1 centímetro no meu mapa equivale a 10 quilômetros. Se eu meço essa distância aqui e ele me dá uma distância de 3 centímetros, eu vou ter x quilômetros nessa distância. Multiplicando cruzado, sempre a proporção a gente vai multiplicar cruzado, 1 vezes x, x, 10 vezes 3, 30. Ou seja, a distância entre Belém e Ananindeua é igual a 30 quilômetros. E sempre vai ser nesse sentido. Vamos entrar agora na parte do Teorema de Tales. Vou adiantar aqui um pouco os dizeres para a gente entender. Pessoal, feixe de retas paralelas. Para eu ter um Teorema de Tales, eu preciso de um feixe de retas paralelas. 2 ou mais retas. Se eu tiver um feixe de retas paralelas e cortá-lo com uma outra reta, eu vou criar segmentos. Ó. Segmento AB, segmento BC, segmento DE. São esses segmentos aqui. Ó. Igual aqui, nesses 2 pontos que eu criei, é o segmento BC. Então, quando eu tenho um feixe de retas paralelas, se eu traçar uma transversal nesse feixe,
eu vou ter isso aqui, gente, ó. Tracei a transversal. Ele monta, basicamente, triângulos, ó. E triângulos, se as retas são paralelas e essa transversal ela é única, se a gente lembrar lá da teoria dos triângulos, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse aqui também. Então, os três ângulos são iguais. Se os meus triângulos aqui, ó, retas paralelas, são formados de ângulos de 90 graus, são triângulos retângulos, quer dizer que eu tenho pelo menos dois ângulos iguais. Se os ângulos são iguais, quer dizer que todos os triângulos aqui são proporcionais. Então, o segmento AB é proporcional ao BC, segmento BC é proporcional ao CD, e assim sucessivamente. Se eu, pessoal, crio uma outra reta transversal, igual eu fiz aqui, eu vou ter outros segmentos também paralelos. Eu vou ter outros segmentos que também serão proporcionais a esses que eu criei aqui do lado de cá. E uma propriedade das retas paralelas são, se eu traço uma reta transversal em retas paralelas, qualquer outra transversal que eu traçar nessas retas paralelas serão proporcionais à reta que eu tracei anteriormente. Então, ó, tracei uma reta transversal aqui, T. Eu traço outra reta transversal, S. As duas são proporcionais. Então, eu posso falar, ó, pegar dois segmentos, AB dividido por BC. Peguei esse segmento e peguei esse segmento. Uma proporção. Por que esses dois segmentos eles são iguais a BC e CD? Como eu falei no início, isso aqui é tudo proporcional. Se eu fizer a mesma proporcionalidade para o outro lado, o AB dividido pelo BC tem que ser igual ao EF dividido pelo FG. Eu sempre vou pegar, gente, segmentos um de frente para o outro. Se eu pegar os três primeiros segmentos aqui, ó, eu tenho que pegar os três primeiros segmentos aqui. Então, sempre vai ser esse. Independente da quantidade de segmentos que você pegar para montar sua função, sua fração, você vai ter que pegar proporcionalmente do outro lado os mesmos, os que estão de frente. Aqui eu tenho um exemplo. X, 3x. 1x e 3x eu posso falar que a proporção é 1/3. As letras são iguais, então eu posso desconsiderar as letras e achar a minha razão de proporcionalidade. Quando eu for comparar aqui com o lado direito, pessoal, se esse lado é proporcional a esse, quer dizer que x é proporcional a y. Se esse lado é proporcional a esse, quer dizer que 3x é proporcional a 3y. Tem que ser a mesma proporção. Então, eu consigo fazer essas contas. Se isso são proporcionais, pessoal, eu posso afirmar para vocês que 1/3 tem que estar do lado de cá. Independente do valor de y. Se x é 5 e y é 10, essa razão é 1/3. Então, 10 para 30, 5 para 15. A conta fica exatamente igual. Figuras semelhantes. Quando eu tenho, gente, figuras semelhantes, para as minhas figuras serem semelhantes, eu vou precisar de quê? Ângulos internos iguais e medidas externas proporcionais. Só isso. Então, ó, se eu pegar aqui 4/6, que são
as minhas bases. Se eu pegar 3 sobre 4,5, que são minhas alturas, eu vou ter o mesmo valor na hora que eu multiplico cruzado. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter 18 e vou ter também 18. Então, eu posso fazer assim. Eu poderia fazer de que jeito também, gente? Eu poderia fazer isso aqui, ó, 4 sobre 3. 4 sobre 3. De frente desse 4 estaria quem? O 6. De frente desse 3 estaria quem? O 4 sobre 5. Porque são as medidas proporcionais, que correspondem a lados iguais. Constante de proporcionalidade, gente, esqueci de mencionar para vocês. Isso aqui é muito importante. Se essa constante de proporcionalidade é 2/3, vai ser 2/3 para qualquer lado. Então, qualquer lado que eu for fazer a conta, se eu pegar esse lado aqui e dividir por esse lado aqui, vai ter que dar 2/3 também. Em uma outra aula eu vou fazer alguns exemplos práticos, escritos, feitos à mão por mim mesmo, que vocês vão conseguir entender essas contas e praticá-las melhor. Vou falar aqui sobre semelhança de triângulos. Como eu já mencionei, para os meus triângulos serem semelhantes, gente, eles devem ter ângulos iguais. Repare, ângulo de 90, ângulo de 90. Esse ângulo A ele está sendo demonstrado por um traço e esse A' também por um traço para indicar que eles são iguais. Dois traços para indicar que eles são iguais. Uma coisa muito importante em triângulos: se dois ângulos são iguais, o terceiro vai ser igual também ao outro. Então, ó, se A e B são iguais a A' e B', o C também vai ser igual ao C'. Isso sempre vai ser. Por quê, gente? Os meus três ângulos do triângulo formam sempre 180 graus. Vamos supor que esse aqui é 50. Se ele é igual a esse também é 50. 50 mais 90, 50 mais 90. O C tem que ser, então, 40 graus. Independente, C e C' tem que ser 40 graus. Então, para o meu triângulo ser semelhante, eu preciso disso. Ou, vou mostrar aqui no outro slide, vou precisar que ele tenha lados semelhantes. Ó, 5 dividido por 2,5, 2. 2 dividido por 1, 2 também. Então, esses lados, gente, são semelhantes. Se isso ocorre em um triângulo, também funcionaria. Eu tendo dois lados semelhantes, eu já tenho o meu triângulo semelhante. Razão de proporcionalidade, então, aqui é 2. A figura maior é 2 vezes o tamanho da figura menor, tá, gente? Ah, uma coisa importante. Razão entre os perímetros. Se a razão entre os lados é igual a 2, a razão entre os perímetros também vai ser igual a 2. Isso pode ser importante para alguma conta de vocês. E, então, a razão entre os lados é exatamente igual à razão entre os perímetros. Quando eu falo em razão entre áreas, a razão entre os lados, se eu for querer a área, é aquela razão entre os lados elevada ao quadrado. Sempre vai ser assim. Já falei para vocês de semelhança do triângulo. Os meus ângulos têm que ser congruentes, ou seja, os ângulos têm que ser iguais. E além disso, pessoal, aqui, ó, eu tenho que ter lados semelhantes também. Uma outra propriedade aqui muito importante dos meus triângulos é o quê? Se eu tenho um triângulo qualquer e eu traço uma reta
paralela a qualquer lado desse triângulo, poderia ter traçado essa reta aqui. Tá vendo essa reta? Ó? Eu poderia ter traçado uma reta paralela aqui. Essa outra reta aqui, gente, eu poderia ter traçado uma reta aqui, paralela. Então, se as retas forem paralelas, eu estarei formando triângulos semelhantes, sempre. Então, ó, esse triângulo NMP é semelhante ao triângulo ANC. Essa parte ali é uma parte bem introdutória, gente, que é mais a teoria mesmo, para vocês conseguirem começar a entender o que seria proporção, o que seria razão, onde eu vou poder utilizar cada uma delas. E nas próximas aulas, gente, eu vou mostrar para vocês o termo prático. Fazer cada cálculo passo a passo, indicando item por item. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte teórica. Qualquer dúvida é só perguntar aqui no meu canal. Quem tem meus contatos podem me perguntar no privado. Então a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, para tentar ensinar um pouco, passar o conhecimento. Então é isso, gente. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal para eu conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Meu vídeo vai sendo passado para cada vez mais pessoas. E ative o sininho, que sempre que eu postar no canal um vídeo novo, vocês vão ter acesso em primeira mão. Falou aí, gente. Bons estudos. E finalizamos aqui mais uma aula do Corujão da Matemática.